Olá, pessoal do Já Passei Educação. Estou aqui para trazer mais uma análise de edital, mais uma oportunidade também de você fazer curso aqui no Já Passei. E olha, tem muito concurso, hein? Vou falar para vocês, hein? É edital atrás de edital. O negócio, é a sua chance. Muitos editais na praça, mas muitos mesmo. A gente tá vendo aí sair edital todos os dias. E olha aqui, mais um para professor 1 e professor 2 para o município de São José dos Campos, importante município de São José dos Campos, né? Então, 26 vagas, 10 para o cargo de professor 1 e 16 para o cargo de professor 2. É claro que vai chamar mais, né, gente? Sempre chama mais. Olha aqui, ó. Professor 1, 10 vagas. Professor 2, português, matemática, 5 vagas. História, geografia, ciências, artes, inglês e educação física, uma vaguinha, né? E 26 vagas assim de início. E claro que sempre aparece mais. Eu falo isso para vocês. 5% das vagas para pessoas com deficiência, né? Então importante aí aqui as reservas de vagas para pessoa com PCD, né? Com pessoa com deficiência. Olha só, quem é a banca? A FGV, né? É a banca da FGV, uma banca aí grande, né? Que às vezes assusta um pouco o pessoal, mas nada que não faça você desistir, né? Validade do concurso é de 1 ano, podendo ser prorrogado por mais um. Então esse é um concurso que vai valer aí 2 anos a lista de aprovados, né? Então, 1 ano, normalmente são 2, né? Mas a lista de aprovados vai valer 1 e depois pode prorrogar por mais um, tá? Aonde você se inscreve, você vai ter todas as informações ali no site da prefeitura e também no site da banca. Qual o detalhe? Ó, o site para inscrição da banca é conhecimento.fgv.br. Muitas vezes as pessoas não acham, né? Porque clica lá FGV, não, é WTTPS, né, normal, conhecimento.fgv.br/concursos, tá? Aí é Prefeitura de São José dos Campos. Então você vai ter lá o conteúdo programático, modelo de declaração, né? Para você fazer se precisar de alguma coisa. E qualquer cidadão pode impugnar o edital em até 5 dias úteis, né? Mandando para lá, enfim. Concurso, ele tem 3 etapas. Tem a classificatória e eliminatória, que é a prova objetiva. Tem a redação, sim, de que é classificatória e eliminatória. E tem a avaliação de títulos, né? Olha o professor 1, o que precisa? Ensino superior, licenciatura plena, com habilitação no magistério para educação infantil e anos iniciais do ensino fundamental, na forma regulamentada pelo Conselho de Educação. Claro que a maioria, né, das licenciaturas hoje de pedagogia já atende a isso. Algumas antigas, antes que era dividida em administração, mas bem antiga, tá? A jornada de trabalho não pode ultrapassar 65 ou 78 horas mensais. E qual que é a jornada, a hora de trabalho? R$ 22,11. O pessoal sempre me pergunta, gente, o salário. Então, vamos supor, se você faz uma jornada de 65, né? Fazer um cálculo grosseiro aqui, ó. Tô até com a calculadora aqui. 20,11, né? Você tem aí por semana, vai dar em torno aí de uns 4, 5 mil reais, né? Se você fizer uma jornada extensa dessa aqui, né? 5 mil e pouco se ultrapassar 65 horas semanais, né? Então, ó, e ainda tem 20% do vencimento base. Então, é um salário razoável, né? Razoável aí, um salário bacana. Português, matemática tem que ter habilitação na área, história, geografia, ciências e artes. E aqui, ó, também, né, 65 ou 78, hora aula 22, mais hora de trabalho, mais 20 do base, né, do vencimento. Então, um salário aí, em relação a outras cidades, vai ficar até um pouquinho acima da média do que a gente vê, né? Então, bastante interessante esse concurso, certo? Aqui a descrição do professor 1, né? Então, tranquilo. Professor 2 também, a maioria
já conhece o que você precisa ter, né? Então aquelas exigências que são sempre colocadas, nacionalidade brasileira, ter no mínimo 18 anos, ter concluído o nível superior, estar kit com questão eleitoral, não ter nenhuma coisa criminal, né? Enfim, certidão negativa e ter aptidão física e mental para o cargo. Então, tranquilo. As inscrições, olha, 28 de agosto, das 16 horas do dia 28 de agosto até às 16 horas do 5 de outubro, bastante tempo, né? R$ 98,80. Não tá barato, mas é isso aí. Eu costumo falar isso, né? A inscrição tá cara e tal. Gente, depois os benefícios são muitos, né? Quando você se torna servidor, ainda se for um salário bom, você, né, vai ter aí garantido uma estabilidade, um emprego bom, né? Então, isso conta muito, faz muita diferença na sua vida, tá? Então, olha aqui, ó, conhecimento FGV, né, o site, e tem que acessar e fazer a sua inscrição, tá? Então, sempre ali pelo site da banca até o dia, né? Pode reimprimir o boleto até o dia 6 de outubro, até às 16 horas. Presta atenção, gente, é 16 horas. Uma vez eu esqueci, deixei para fazer na última hora um concurso da FGV, aí quando eu lembrei era 17 horas. Olha só o que acontece, né? E a gente aprende, é por isso que eu falo para vocês. Não é escrito, não tem inscrição via fax, via eletrônica, né? É sempre ali pelo site da banca, não pode pagar com TED, Pix, nada disso, é sempre ali pagando, de preferência no seu aplicativo bancário ou nas agências bancárias, para você não ter qualquer tipo de problema. E aqui no Já Passei, você vai ter o curso de professor 1, que já vai ter todo, né, todo o esquema lá para você, com as aulas, os autores, a legislação. Então, bem bacana para você não ter problema, né? Inclusive, tem lá no site do Já Passei uma aula que eu falo sobre o perfil da banca FGV. Tem lá, a isenção da taxa de inscrição é sempre um período bastante curto, né? Eu falo aqui, mas às vezes quando a gente fala já passou o tempo, né? Porque às vezes como tá saindo muito concurso, gente, não tá dando nem tempo de colocar os vídeos no ar, né? Um atrás do outro, né? É um atrás do outro. Então, olha só, é do dia 28 até o dia 30 de agosto, né? Então, no momento da inscrição, e aí você pode colocar lá o seu NIS, se você participa de algum programa social do governo federal, né? Do CAD único, isso aí te dá direito à isenção, tá? Mas o período é curtíssimo, né? Sempre 2 dias, no máximo 3 dias, e aqui é do dia 28 até o dia 30 de agosto, né? Então, bem curtinho aí o período de inscrição, certo? Aí vai sair o resultado do pedido de análise, né? Aí você tem 2 dias para entrar com o recurso, caso seja indeferido. Vagas de pessoas com deficiência, 5%. Você tem que caminhar a documentação também via link, né? Via link, sempre exigindo o laudo, né? Laudo atualizado, o tipo de deficiência, né? Então tem que estar tudo bem descrito, com o CID certinho, para você não ter problema, né? Para você conseguir fazer a sua inscrição de pessoa com deficiência. Qualquer dúvida, tem o e-mail aqui, ó, da banca, né? Que é o concursos prefeitura sjc educação @fgv.com.br, né? Não tem .com, tá? Então, para você tirar suas dúvidas nessa questão. Atendimento candidatos necessidades especiais, às vezes você tem alguma necessidade especial, seja de uma prova ampliada, seja você está com a mobilidade reduzida temporariamente, então você precisa informar isso para a banca, para que seja providenciado pela banca, né? E claro, também vai ter que mandar o laudo, né? Tudo certinho para você poder ter toda a situação conhecida. Arranjada ali. A amamentação também, né? A mãe que está amamentando, então a cada intervalo de 2 horas, ela pode amamentar a criança por até 30 minutos, e aí sempre acompanhada ali pelo fiscal. O total do tempo da amamentação será compensado, né? Tem banca que não compensa
a FGV vai compensar caso seja a pessoa precise, né? A prova, vamos falar da prova objetiva. Ela está marcada para dezembro, das 13 às 18 horas, né? Portões serão abertos, fechados ao 12h30, né? Então muita atenção aqui nessas informações. 17 de dezembro, hein? Tá longe, dá tempo de fazer uma boa preparação. Serão fechados às 12h30, então você tem que chegar lá antes com calma, né? Tranquilidade. A prova tem 60 questões para PEB 1, professor 1, né? 30 de conhecimentos gerais e 30 de específicos, então 5 alternativas, é o padrão da banca FGV, e aí você vai ter aqui, ó, conteúdo para orientar você. É uma prova longa, né? Vocês viram que pelo tempo aqui, ó, das 13 às 18, portão fechando ao 12h30, 60 questões, né? Aí você fala assim, é muito difícil, nem vou fazer. Os seus concorrentes adoram essas pessoas que já desistem na largada, né? Eu costumo dizer que tem muita gente que é assim, que desiste na largada. Ah, nem vou fazer. Ah, é muito caro. Ah, não sei o que. Tá sempre colocando obstáculo e aí não é aprovado. De repente esse é o seu concurso. Eu sempre falo, gente, tente, faça. Concurso é acúmulo, né? Eu, antes de ter uma trajetória de vencedor em concursos, de passar em muitos concursos, eu reprovei em vários, mas foi a persistência e a insistência que me tornou uma pessoa que conseguiu passar em vários concursos. E só de primeiro lugar eu tenho mais de 10. Então assim, por quê? Ah, porque sou mega blaster inteligente? Não, porque eu fui persistente, porque eu fui estudando, ia reprovando, até que chegou uma hora que eu comecei a entender as coisas, entender o que a banca faz, entender o DNA da educação, poxa, aqui assim, e aí foi construindo, mas foi persistência, dedicação, esforço, bons cursos. Eu investi também, comprei bons cursos, né, para poder o quê? Para poder me preparar bem. E aí os resultados eu fui colher. Se eu tivesse desistido, meu primeiro ano foi trágico. Eu fiz concurso em muitos lugares, muitos. Eu viajei, conheci várias cidades do interior paulista, fui até para outros estados. E o que acontece? Depois veio a colheita, né? Veio ali os resultados, foram aparecendo. Então olha só, muita gente desiste na largada. Eu não quero que você seja uma dessas pessoas. Eu quero que você seja uma pessoa que vai entrar lá no Já Passei e vai falar, professor, o senhor tinha razão, eu nem queria fazer esse concurso e hoje eu estou vendo meu nome lá na classificação, estou aprovado, mas eu lembrei do vídeo e não desisti, e aí fui em frente. E isso, às vezes, é uma palavra que ajuda a gente, sabia? É uma palavra que ajuda a gente. Cada questão vale 1 ponto, sendo 60 pontos a pontuação máxima, né? Então, ó, a prova será composta por 70 questões para o cargo de professor 2, sendo 40 de gerais e 30 de específico. O PEB 1 é 60, o PEB 2 70, tá? Então olha aqui o que vai cair para PEB 1. Legislação educacional, 7 questões. Então assim, tipo de coisa que dá para você garantir, LDB, ECA, né? 7 questões. Fundamentos da educação, 7 questões. Fundamentos teóricos e metodológicos da língua portuguesa e também da matemática, 8, né? E aí vem os específicos, ciências da natureza 6, geografia 6, história 6, língua portuguesa 6, matemática 6, totalizando 60 questões. E aqui, professor 2, né? Língua portuguesa 15, legislação educacional 12, fundamentos da educação 13 e conhecimentos específicos 30, totalizando 70 questões, né? Então, bastante, é uma prova longa, caneta tinta, azul ou preta,
muita atenção na hora de preencher o gabarito, principalmente nessas provas muito longas, para você não errar. Ai, preenchi errado, preenchi 2 vezes o mesmo, né? Eu falo para vocês que eu continuo fazendo provas, né? Fiz uma recente agora, e isso aconteceu com alguns candidatos. Então, assim, não ter marcas indevidas, né? Para a gente não errar uma questão por causa disso. Às vezes é uma questão que você acertaria, então não deve amassar, danificar, molhar. Muito cuidado com o preenchimento do gabarito, porque ele pode ser decisivo. Para você ser aprovado, tem que ter no mínimo 50% dos acertos de conhecimentos gerais e no mínimo 50% de conhecimentos específicos. Não adianta você arrebentar no geral e tirar menos no específico, ou arrebentar no específico e tirar menos no geral. Tem que ser equilibrado e tem que ser mais de 50%. Então, a tua estratégia de prova já tem que pensar nisso, né? Olha lá, PEB 1, eu tenho que aqui garantir, né? Então, eu sempre penso assim, bom, se é 50%, aonde eu sou bom, eu tenho que garantir pontos importantes para que no somatório eu ultrapasse 50%. O ideal é ficar com mais de 70%, né? No específico, poxa, se eu tenho dificuldade nessa área, vou pegar provas anteriores da FGV, eu tenho que caprichar aqui para tirar mais de 50%, tá? Então, também PEB 2, a mesma coisa, conhecimentos específicos 50%, conhecimentos gerais 50%. Redação, né? Redação para todos os cargos vale 10 pontos e deverá ser redigida em gênero dissertativo argumentativo com número de 20 linhas e máximo de 30 linhas. Como eu falei para vocês, eu faço concurso, até porque é um laboratório também, ou porque eu quero ter opção de mudar às vezes, se eu quiser, né, de lugar, de prefeitura, de setor, enfim. E olha só, eu vi depoimentos de gente falando assim, eu não me atentei que era no número mínimo de 20 linhas e vão zerar minha prova de dissertação. Então, gente, é o detalhe. Eu falo, edital é a regra do jogo. Você não entra num jogo sem saber a regra. Eu sempre cito o exemplo do beisebol, que é um esporte não tão conhecido no Brasil pela maioria das pessoas. Imagina a pessoa te dar um taco, dar uma luva para o outro, uma bolinha. Você fala assim, bom, o cara deve jogar a bolinha, eu tenho que rebater, mas aí você está lá no campo, no diamante, no campo que eles chamam de diamante do beisebol. E aí você fala assim, bom, o cara jogou a bola, eu rebati, e agora, o que eu faço? Corro para onde? Vou fazer o quê? Tem gente que vai no concurso assim, sabe que tem que levar caneta, lápis, sabe que tem uma prova e tem que responder. E não sabe mais nada do resto. Então, tipo, redação, tem que ser no mínimo 20 linhas e 30 linhas. Vale 10 pontos. Esse básico você tem que saber, né? Senão você faz 18 e é eliminado por bobeira, né? Então, corrigidas as redações de 750 dos 750 primeiros classificados. Isso já é um bom sinal. Lembra que eu falei que vai chamar mais, né? É um bom sinal. Então, 750 de professor 1 e 200 redações para cada especialidade de PEB 2. Então, vai corrigir muita redação, gente, muita redação. Redação de forma legível, né? Sem abreviaturas, lá, tinta azul ou preta. Não esqueça do mínimo. E não esqueça que é um texto dissertativo argumentativo. Então você tem que fazer o quê? Introdução, desenvolvimento, conclusão, né? Evitar o uso não se usa a primeira pessoa num texto dissertativo argumentativo. Aí você vai pegar as aulas de redação aqui do Já Passei, para ficar atento, para você não cometer erros bobos. Será atribuída nota 0 à redação escrita a lápis, né? Olha aqui, né? A redação não pode ser assinada, rubricada, nem conter qualquer informação que leve à identificação. Por quê? A correção é feita a partir do código, né? Para não identificar a pessoa, certo? Olha aqui, estrutura geral, textual global, abordagem do tema. Fugiu do tema, não falou, aqui, tem que estar no tema, vale 3 pontos. Progressão textual, capacidade do candidato mostrar coerência entre os parágrafos, né?
Então tem gente que às vezes começa falando do assunto, muda para outro, e aí uma confusão, você lendo, você não entende. Pontuação máxima da parte 1, 6 pontos. Aí vem a parte de gramática, né? Se o texto está escrito correto, se você está pontuando corretamente, ó. Ah, errei lá uma palavra. É 0,2 por cada erro de palavra, né? Então, vocábulo, linguística, tudo certo. Norma culta, né? Então, nada de norma, gíria, abreviações, enfim, né? O candidato será aprovado aquele que tiver 5 pontos. Você precisa ter mais da igual a 5, ou metade ou mais da metade para você continuar, né, no concurso ali, na prova, tem que fazer isso. Bom, a banca pede para chegar 1h30 antes, tá? Às 11h30, porque os portões serão fechados às 12h30. Documentos, sempre documentos com fotos oficiais, tá? Não é aceito documento sem foto, certidão de nascimento, né? Tudo isso. Não será aceita cópia de documento, ainda que autenticada. Olha, atenção, aí chega o candidato lá com um RG autenticado e fala, não, mas é autenticado. Ele fala, não, mas está no edital, item 10.2, que não pode. Ah, eu não sabia. É isso que acontece todos os concursos. Todos que eu prestei, eu vi essa cena, eu vi gente que não... Ó, acontece de tudo, gente, de tudo, eu tô te falando. Então, você precisa estar atento nisso, né? Então, tem que apresentar o documento lá, separa já um dia antes, né? Um dia antes para você ficar garantido, sem problema, né? O candidato tem que ficar na sala pelo menos 2 horas, então não tem jeito, tem que ficar ali 2 horas no mínimo, né? Tem redação para fazer, tem muitas questões para responder. Então, se você insistir em sair, né, você vai ter descumprindo, vai assinar um termo de ocorrência e aí você provavelmente será desclassificado. Os 3 últimos candidatos saem juntos, né, para assinar lá a lacre do envelope e tal. O candidato só pode levar o caderno de questões faltando 30 minutos antes do horário determinado para o término. Então, só no finalzinho, né, pode levar o caderno, certo? E aqui, se tiver qualquer atraso, né, por qualquer motivo, vai ser acrescido o tempo. Não pode qualquer tipo de aparelho eletrônico. Eu costumo ver ainda em concurso celular tocando porque deixou o despertador ligado. Ah, mas o celular estava desligado, mas ele desperta. Então precisa tirar os alarmes, se possível tirar a bateria. Não pode lápis, lapiseira, corretor ou borracha, né? Então, ó, tá bem aqui, ó. Será eliminado desse concurso o candidato que durante a realização das provas for suspendido portando aparelhos eletrônicos, tais como iPod, smartphone, telefone celular, agenda eletrônica, MP3, tablet, pendrive e tal, bem como relógio de qualquer espécie. Relógio de qualquer espécie. Meu relógio não é digital. O que está no edital? Relógio de qualquer espécie, seja analógico, digital, do tempo, ampulheta, né? Qualquer espécie, certo? Depois não adianta chorar. Óculos escuro, fone de ouvido, gorro e ainda lápis, lapiseira, corretor líquido ou borracha. Professor, não pode lápis? Não, tá no edital. Ah, não. Aí você pode recorrer, né? Se você tiver tempo lá, tem o prazo. Mas se não pode, não pode, gente. Quando a gente assina a inscrição, a gente concorda com a regra do jogo. Aí vai chegar alguém lá, vai fazer a prova, vai dizer que é um absurdo não poder ter lápis e tal, mas está no edital, certo? Então, não leve nenhum dos objetos, né? Então, a FGV não vai ficar responsável pela guarda, enfim. Então, muita atenção nisso aqui para não ser eliminado.
Bom, durante a realização também, né? Se você for pego fazendo qualquer tipo de auxílio, cola também é eliminado, livro, aparelho eletrônico, né? Sair, faltar respeito com os membros da equipe de aplicação, ausentar-se da sala portando cartão de resposta, perturbar de qualquer modo, tudo isso pode te eliminar, né? Não permitir ser submetido ao detector de metal, não permitir a coleta de sua impressão digital, portando arma de tipo de arma fora do envelope de segurança, então qualquer coisa que pode te eliminar está na regra aqui, cuidado, certo? Avaliação de títulos, né? Então, somente serão convocados para participar da avaliação de títulos os candidatos aprovados na redação. Professor, é para mandar o título antes? Não. Você primeiro tem que passar na prova, lembra? Tirar mais de 50%, ficar entre os 720 primeiros colocados, aí sua redação é corrigida. Você tem que tirar mais de 5, ou 5 ou mais de 5 na redação, que vale 10. Aí sim, você vai ser convocado para mandar o título, tá? Título sempre formato digital, né? Eu acabei de fazer um concurso e aconteceu exatamente isso. Como eram pouquíssimas vagas, né? Somente 5 foram selecionados para entregar o título, né? E eu fui um desses. E aí eu entreguei depois, obviamente, via link. Olha aqui, doutorado vale 3 pontos, mestrado 2 pontos e pós-graduação vale 1 ponto, tá? Pode entregar só um de cada, né? Então, um de cada, sempre ali nos site da banca FGV, tá? Os critérios de desempate, né? Aqui para o cargo de professor 1, tiveram maior número de dependentes, maior idade, maior conhecimentos em específicos, né? Esse concurso recente que eu fiz para vocês, que eu falei que eu acabei tendo ali um desempate no conhecimento específico, né? Depois eu consegui superar lá pela nota da dissertativa, mas às vezes empata, né? Empatou, o primeiro ficou com 82, o segundo, o terceiro e o quarto com 80. Ó, foi apegado o negócio. Então, isso aqui importa, né? Quando a gente tem empates nos cursos, tá? E também jurado, né? Depois fundamentos teóricos, depois legislação educacional, depois, por fim, se você teve a função de jurado e você informou a banca lá no link, isso conta também no desempate, tá certo? Recurso, aqui é a parte dos recursos, né? Eu sempre falo, tem sempre 2 dias e o recurso ele tem que ser sempre muito objetivo, tá? Não pode ser aqueles recursos que fica, né, ali falando mal da banca, enfim. Classificação e homologação, né? Quando o concurso é homologado, é que ele encerrou. Aí a prefeitura pode começar a chamar, que é depois aqui a convocação e nomeação, aí você vai levar todos os documentos lá colocados. Aqui é a disposição final, e-mail, né? Todos os contatos da FGV, lembre-se que é conhecimento.fgv, tá? E o e-mail é concurso pref, né? SJC, educacau, né, sem acento, @fgv.br, tá? Então, as informações mais gerais aqui, ó, o que cai, né? Então, olha lá, professor 1, legislação educacional, olha só, Constituição Federal, né? O capítulo da educação, lá os artigos 204, né, 205, 206, 207, 208 e assim por diante. A LDB que já sofreu alterações em 2013, então é preciso estar atento. O Plano Nacional de Educação, os PCNs, Parâmetros Curriculares Nacionais, a Resolução 2 de 2017, que institui a Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, a Resolução 4 de 14 de março de 2019, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Lei Brasileira de Inclusão, o Estatuto da Pessoa com Deficiência 13146 de 2015 e a lei que fala sobre a história e cultura afro-brasileira, Plano Nacional de Educação de Direitos Humanos, também cai de 2007. Aí vem os fundamentos da educação, né, planejamento, organização, concepção, importância, níveis de planejamento, cidadania, direitos humanos, educação ambiental,
os fundamentos teóricos de ensino da língua portuguesa, avaliações em larga escala, SAEB, né, Política Nacional de Alfabetização, Psicogênese da língua escrita no processo de alfabetização, Emília Ferreira, Isabel Solé, né, um monte de gente aí. Primeiro, fluência leitora, ensino da língua portuguesa, fundamentos da matemática, também SAEB, né, ensino da matemática, recurso didático, base nacional curricular, e aqui ciências da natureza também, ó, né, todos os componentes aqui, água, uso, poluição da terra, geografia, valorização, conexões, escalas, tudo da geografia, história também aqui, né, historiografia, conceitos, historicidade do tempo, língua portuguesa, olha aqui, aquisição da escrita alfabética, ortografia, tudo, né? Conhecimentos textuais, discursivos, enfim, matemática também, tudo que é necessário ao PEB 1, estratégias, o ensino da matemática, jogos, brincadeiras, enfim, educação ambiental, matemática, educação ambiental, tudo. Aí você fala assim, professor, poxa, eu não sei como que eu vou fazer esse material, às vezes eu me confundo muito. Curso do Já Passei Educação, vai ter tudo lá, ó, tranquilo, já é meio caminho andado para você, né? O material já está lá, aí é só você organizar seus estudos, assistir os vídeos, muita anotação, né? Que eu gosto que o povo escreva, porque escrever é bom também, né? Aqui o PEB 2, né? Aí língua portuguesa, né? Todas as questões aqui da língua portuguesa, advérbio, parônimo, estrutura, vocabulário, neologismo, fundamentos da educação, né? Então, função social da escola, inclusão, respeito, diretrizes nacionais para a educação básica, didática, organização de ensino, legislação federal, que é a mesma, né? Segue legislação educacional, LDB, Constituição, ECA, as resoluções, né, do Conselho, e aí os conhecimentos específicos de artes, né, os conhecimentos específicos de ciências, de educação física, enfim, geografia, o clássico edital da FGV, né, que muita gente fica assim, ó, meu Deus, né, modelo de declaração de identificação do núcleo familiar, né, a endereço, renda, nome completo, aqui para quem vai pedir isenção, né, e esse é o anexo, tá bom? Olha aí, mais um edital, tem muita gente que fica às vezes com dúvida nos editais da FGV, e aí por isso que o curso é importante, porque o curso vai trazer lá sistematizado para você todo o material, isso vai te ajudar muito, tá bom? Grande abraço, se inscreve aí, tem um link na descrição do vídeo, tudo certinho para você fazer a sua inscrição. Grande abraço!